Quando meu amigo Cezinha me pediu para falar do Poderoso Chefão, eu fiquei lembrando que a parte 2 é de 1974. Então a gente está falando aí de 50 anos de um longa-metragem sequencial, né? Parte 2 de uma das franquias mais nobres do chamado cinema de autor, do chamado cinema quase independente americano. Obviamente o Francis Ford Coppola carrega uma centelha essencial de independência, porém esse é um filme gestado numa certa política de autores, gestado ainda sobre a égide de um pensamento industrial que é imputado na juventude a qual Coppola fazia parte, por conta sobretudo do trabalho do Robert Evans, um produtor hoje muito polêmico, mas que a época da chamada Easy Rider Generation, ou Nova Hollywood, foi fundamental para empoderar uma garotada que propunha uma nova forma, uma espécie de hemodiálise audiovisual no cinema americano. E é engraçado que essa data do Poderoso Chefão, essa efeméride do 2, né, principalmente, o primeiro de 1972, acontece no momento em que há uma forte expectativa pela estreia do novo longa-metragem do Coppola, que é o Megalópolis. Tem anos, pelo menos umas 2 décadas, que o Coppola está trabalhando nesse projeto, que tem o Adam Driver como protagonista. Chegou uma época que era o Paul Newman, teve outra época que era o Kevin Spacey, teve uma época que se falou que o Al Pacino, que virou o nome do momento agora por causa da apresentação do Oscar, dado ao Oppenheimer, por uma postura um tanto, digamos assim, riponga dele, falando lá o vencedor da academia, causou bastante polêmica. E não por acaso o Al Pacino está no Poderoso Chefão 2, como está no 1. Aliás, eu gosto sempre de destacar que no Brasil ele foi dublado por Orlando Prado, Ricardo Schnetzer e pelo grande Alexandre Moreno, que foi meu professor, que em 3 versões de áudio que o Poderoso Chefão, The Godfather, ou O Padrinho, como os portugueses chamam, teve, uma tradução literal do livro do Mário Puzo. O Poderoso Chefão 2, ele acontece num momento luminoso da carreira do Coppola. A gente não pode esquecer que em 1974, 5 décadas, ele ganha a Palma de Ouro de Cannes com A Conversação com Gene Hackman. O Gene Hackman é um ator hoje nonagenário que se afastou das telas há exatamente 20 anos. Em 2004, ele decidiu sair de cena, alegando a escassez de produções para atores da idade dele. Ele não queria ficar fazendo o avô, ele não queria ficar fazendo o personagem secundário e cada vez mais rareavam os grandes papéis, então ele preferiu sair de cena assim no auge. Pouco tempo depois, quer dizer, pouco tempo, ganhou o Oscar de melhor coadjuvante lá com os Imperdoáveis em 93, já tinha conquistado um Oscar antes por Operação França. O que eu acho que é importante a gente lembrar desse movimento do qual Coppola faz parte é o seguinte: Coppola, Gene Hackman, Al Pacino, Robert De Niro. É o seguinte, no fim dos anos 60, em 1967, acontece nos Estados Unidos um movimento de renovação das estéticas que é iniciado, curiosamente, por um diretor que tinha muito mais relevância na televisão do que no cinema, que é o Arthur Penn. Nessa época, o Coppola estava fazendo suas primeiras experiências com Roger Corman, tentando, no Demência 13, se lançar como diretor e trabalhando como roteirista. Chegou a escrever Patton, Rebelde ao Herói, enfim, que é um grande filme com George C. Scott. Ele só vai se lançar mesmo como realizador no mesmo momento que toda uma turma a qual ele é muito associado, Martin Scorsese, John Cassavetes, de uma certa forma, embora tenha aparecido como realizador até antes dele, também seja ator, Bob Rafelson, Jerry Schatzberg, Elaine May e Steven Spielberg, não dá para esquecer. George Lucas foi um grande parceiro dele aí, e vice-versa, né? E Brian De Palma, a quem todos eles chamam de mestre. Um ponto fundamental para se falar sobre a transformação nos Estados Unidos na década de 70 é o seguinte:
A gente passa por uma grande euforia criativa que chega principalmente da Europa, em especial da França, na chamada Nouvelle Vague, que é um dos grandes tentáculos de um movimento internacional que a gente chama de cinema novismo. Esse movimento passa pelo Brasil, com o cinema novo de Glauber Rocha, Cacá Diegues, Helena Solberg, Antônio Pitanga, Davi Neves, Joaquim Pedro de Andrade e outros tantos, fazendo uma espécie de triangulação com Miguel Litín no Chile, Jorge Sanginés na Bolívia, com Fernando Solanas e Fernando Birri na Argentina, ao mesmo tempo em que a gente tem na Itália o novo cinema do Bellocchio, do Bertolucci, do Vittorio De Seta. A gente tem... Vittorio De Seta é um grande documentarista que fez, por exemplo, Os Pescatores e Pescatori. A gente tem o Miklo Janczó na Hungria, a gente tem Jerzy Skolimowski, Polanski na Polônia, a gente tem Milos Forman na República Tcheca, na hoje República Tcheca, então Tchecoslováquia. A gente tem uma galera propondo uma novidade no cinema inglês ali. O próprio Ken Loach é um deles, né, em 69 com Cass. Mas é na França, com Godard, com Agnès Varda, que é uma belga que filma a partir de Paris, principalmente a partir de Um Ponto Curto, filme de 55. François Truffaut, que é o grande pilar e estandarte romântico dessa transformação, com Os Incompreendidos. A gente tem Claude Chabrol, a gente tem Jacques Rivette. É uma turma que vai fazer uma proposta muito singular de um cinema que se baseia na seguinte proposição: se cada filme é um processo revolucionário, a revolução só é realmente possível, aquela revolução que os neorrealistas prometeram lá nos anos 40, se a estética, se a forma mudar filme a filme. O corpus do filme precisa ser revolucionário. As ideias dos diretores precisam ser revolucionárias e transitórias. Isso vai atingir 2 países tardiamente, porque no mundo inteiro começa ali em 55, né, na França, mais precisamente com mais impacto em 59, e vai se alastrar mundo afora ao longo dos anos 60. Nos Estados Unidos isso vai bater em 67, mais ou menos nessa mesma época bate na Alemanha, que vai revelar o Wim Wenders, o Fassbinder, o Volker Schlondorf e o Herzog. Nos Estados Unidos, a gente tem um primeiro movimento com 2 filmes, Uma Rajada de Balas, do Arthur Penn, e A Primeira Noite de um Homem, de Mike Nichols, The Graduate, com Dustin Hoffman. Por acaso, Dustin Hoffman integra o elenco do Megalópolis do Coppola. Inicialmente, você tem uma fase ali em 67 com esses 2 filmes, em 68 a gente vai ter Caminhos Mal Traçados, do próprio Coppola, The Rain People, a gente tem algumas experiências ali do De Palma, até que em 69 acontece o fenômeno Easy Rider, que concorre em Cannes e ganha um prêmio de filme estreante, dado ao Dennis Hopper, no mesmo ano que o Glauber Rocha ganha um prêmio de melhor direção para O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, ou Antônio das Mortes, como o filme é conhecido fora do Brasil. O Easy Rider é um soco no peito deles, numa afirmação de que esse cinema contestador, que adotava os hippies como heróis, que falava da marginalidade, ou seja, das franjas do poder como um caminho, veio como uma potência ali de afirmação. E, obviamente, se a gente está pensando nos marginais, os imigrantes que vão ser deglutidos por essa mandíbula das engenhocas americanas de poder, principalmente os imigrantes italianos, que têm uma importância muito grande na virada do século, e depois passam por um momento de ruptura aí, pessoal, com a Segunda Guerra Mundial, com o fascismo, eles vão ser contextualizados em primeiro plano. E é nesse ponto que o Coppola tem uma dimensão fundamental. Obviamente, o Scorsese vai ter também um Italian America, com Godfellas, com Cassino, mas são filmes posteriores. O Mean Streets, entre 73 e 74, também vai ter um peso muito grande, mas ele está concentrado muito mais numa identidade de juventude. O Coppola não. O Coppola está falando da desterritorialização dos Corleone, dessa família que chega de longe para se reinventar americana.
A primeira sequência de O Poderoso Chefão se traduz por uma frase: I believe in America. Um agente funerário vai pedir ajuda ao padrinho e mais adiante esse mesmo agente vai ter um papel fundamental no movimento de luto do mesmo imperador da marginalidade, Dom Vito Corleone, encarnado por Marlon Brando. Num determinado momento, isso falando do filme de 72, quem faria o papel era Ernest Borgnine, e consideraram Ryan O'Neal como uma aposta fortíssima para Michael Corleone, personagem que acabou indo para o Al Pacino. Curioso que atualmente na Netflix está sendo exibida a série Griselda, e o filho mais novo da Griselda chama Michael Corleone, obviamente em homenagem ao Poderoso Chefão. E é engraçado que quando o Al Pacino foi entregar o Oscar no domingo, dia 10 de março, para Oppenheimer, ele estava indo na expectativa de encontrar Michelle Pfeiffer para celebrar um outro filme de gangster, que é o Scarface, o filme do Brian De Palma, que consagrou como um dos grandes vilões da história do cinema. O Scarface não chegou a ser um sucesso, tendo o roteiro de Oliver Stone, tendo toda uma engenharia de produção sofisticada para a época, tendo algumas sequências de ação revolucionárias, mas mesmo assim ele naufragou e quase colocou a carreira do Brian De Palma numa bancarrota, até que ele deu a volta por cima com o dublê de corpo e logo depois foi fazer Os Intocáveis, um dos maiores sucessos dele. É engraçado que essa galera toda da nova Hollywood passa por muitos fracassos. O Coppola, por exemplo, quase foi destruído definitivamente quando fez O Fundo do Coração, um dos filmes mais brilhantes da sua carreira, que é um longa-metragem musical, em que ele reconstrói toda uma cidade em estúdio e, obviamente, pagou o preço por suas excentricidades. As excentricidades já começam no Poderoso Chefão, na maneira como ele banca a própria escalação do Marlon Brando, ao contrário do que os estúdios queriam, que ele banca a escalação de Sterling Hayden, um dos mitos do cinema dos anos 50, parceiro do Stanley Kubrick aí, no Grande Golpe, e como ele faz uma contínua consagração da aristocracia do crime. Na verdade, o Poderoso Chefão 1, 2 e 3 tem uma terceira parte de 1990 que ele acabou realinhando em 2020, em plena pandemia, numa versão chamada de Coda, Godfather 3 Coda, que é repensando elementos de direção. Essa franquia toda faz uma reflexão sobre a estrutura criminal dos Estados Unidos, de que maneira esses criminosos reagem ao poder institucionalizado numa América corrupta, numa América de governantes que estão pensando em benefício próprio e não em prol da população. São essas discussões que ele conseguiu transformar num grande blockbuster. Eu acho que nesse momento que a gente está discutindo a relevância do Oppenheimer, um dos grandes filmes deste século, sem dúvida, para mim um dos 10 maiores filmes da história do cinema do século XXI, o que o Christopher Nolan fez foi fazer uma espécie de exegese de um cinema autoral, pessoal, épico, que consegue se comunicar com as grandes plateias. Foi justamente isso o que em 1972 e em 1974 e mais tarde, de uma maneira não tão feliz em 90, o Coppola conseguiu fazer com O Poderoso Chefão, criando um fenômeno popular altamente sofisticado, capaz de se comunicar com grandes plateias e repensar o lugar dos Estados Unidos como um território de domínio, um território imperial. Eu acho que é importante lembrar, principalmente do 2, o trabalho monumental do John Cazale como Fredo Corleone, e mais do que isso, no caso do 2, pensar a habilidade que o Coppola teve em organizar dois planos narrativos entre presente e passado, que é a história do jovem Corleone interpretado pelo Robert De Niro, que acabou ganhando o Oscar de melhor ator coadjuvante por seu desempenho como Vito, ainda garoto. O primeiro Poderoso Chefão faturou 250 milhões. O segundo, no ano de muita ressaca para o cinema americano, de muita
polinização, é um ano que a gente tem, por exemplo, Nashville, é um ano do Chinatown. O que acontece é que a gente vai ter uma bilheteria um pouco menor, de cerca de 50 milhões. Ele é um filme mais duro, ele é um filme mais de ressaca, principalmente no terço final, na relação dos irmãos Michael e Fredo. Mas eu acho que, de qualquer maneira, o Coppola estabelece ali uma marca campeã de bilheteria única em toda a história do audiovisual. É impossível se falar em crime sem passar no cinema, e principalmente falar de crime numa perspectiva sociológica, sem entender o Poderoso Chefão. Depois dele, a gente tem um grande marco, que é o Gomorra, do Matteo Garrone, ganhador do Grande Prêmio do Júri de Cannes, em 2008. Valeu, galera. Mais novidades do cinema daqui a pouco.